Olá, prepare-se para uma história de amor inesquecível. Uma história onde o destino age de formas misteriosas, provando que o coração mais duro pode ser salvo por quem ele menos espera. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. E vamos começar. 7 horas da noite. Para a maior parte da cidade, era o fim do expediente. Para Flora, de 24 anos, era o fim de tudo. Ela estava parada no meio de sua pequena floricultura, a pétala de anjo, o único legado que seu pai lhe deixou. O ar, que antes era doce com o perfume de rosas e jasmins, agora parecia pesado. As prateleiras estavam quase vazias. Flora passava a mão suavemente pelas pétalas de um último vaso de lírios brancos, as únicas flores que ainda pareciam ter vida. Sobre o balcão de madeira gasta, 3 envelopes vermelhos pareciam zombar dela. Eletricidade atrasada, água e o pior, a notificação final de despejo da Brandão Imóveis. A tinta preta das letras parecia gritar com ela. Amanhã, às 10 horas, o imóvel deverá estar desocupado. Amanhã, menos de 14 horas. Flora apertou o pendente de anjo que usava no pescoço, um presente de seu pai. O que eu vou fazer, meu Deus? Ela sussurrou para a loja vazia. As lágrimas quentes que ela segurou o dia todo finalmente rolaram, silenciosas. No mesmo instante, a quilômetros dali, no 40º andar do edifício mais alto e luxuoso da cidade, Arthur Brandão, 38 anos, encerrou uma chamada. Sua sala era um triunfo do vidro e do aço, com uma vista panorâmica da cidade que ele sentia possuir. Arthur era conhecido no mercado como o Tubarão. Ele era implacável, frio, e sua vida era uma série de transações bem-sucedidas. O divórcio, 3 anos antes, apenas o tornava mais focado no trabalho e mais fechado para o mundo. Ao seu lado, Renata, sua noiva, retocava o batom vermelho sangue olhando o reflexo no celular. Ela era perfeitamente esculpida, perfeitamente vestida e perfeitamente entediada. Que resolvido, querido. Você nem ouviu o que eu disse sobre os convites do casamento? Eu ouvi, Renata. Serão brancos com detalhes em prata. Resolvido. Sua voz era grave, um comando que não permitia discussão. Ele se virou para a janela. Aquele prédio na Rua das Flores, o que você mencionou. A inquilina é uma coitada, Arthur. O pai dela morreu, ela não consegue pagar. Não podemos dar mais uma semana? Ela perguntou com um traço de falsa compaixão. Arthur ajeitou a gravata de seda italiana, sem se virar. Renata, coitados não pagam hipotecas. O aluguel está atrasado há 4 meses. A ordem de despejo é para amanhã, às 10 horas. Fim de assunto. Renata deu os ombros, guardando o batom caro na bolsa. Tanto faz, pelo menos vamos demolir aquele bairro feio. Vamos logo, o leilão de arte começa em 1 hora e eu preciso daquele quadro novo para nossa sala de jantar. Arthur suspirou, pegando sua maleta de couro. Ele tinha tudo: a noiva perfeita, a empresa perfeita, o apartamento perfeito. Mas enquanto olhava para as luzes da cidade lá embaixo, sentia um vazio profundo, um tédio que nem o leilão de arte mais caro do mundo poderia preencher. Uma tempestade terrível desabou sobre a cidade, como se o céu chorasse por Flora. Ela estava na porta da floricultura, olhando a rua se transformar rapidamente em um rio. A água já subia pela calçada. Ela chorava não pela chuva, mas pela sua sorte. Amanhã, ela não teria nem aquele teto para se abrigar. A BMW preta de Arthur cortava a chuva. Renata falava sem parar ao seu lado, reclamando do trânsito, do tempo, do motorista lento à frente. Arthur, você tá me ouvindo? Se essa chuva estragar meus sapatos de camurça, eu vou ter um ataque. Renata, por favor, silêncio, Arthur disse, sua voz tensa. A visibilidade era quase zero. Ele estava cansado. Cansado da voz dela, cansado do leilão, cansado de tudo. De repente, Flora, da porta de sua floricultura, ouviu o som de pneus cantando no asfalto molhado. Ela viu os faróis da BMW girarem descontroladamente. Um carro tentou desviar de um bueiro aberto pela enchente, jogando a BMW para o lado. Arthur girou o volante, mas era tarde.
O carro derrapou na água, subiu na calçada e bateu com toda a força em um poste de luz, bem em frente à pétala de anjo. O som metálico foi ensurdecedor. O airbag disparou. Renata gritava histericamente. Arthur sentiu uma dor aguda na cabeça e então, nada. Flora não pensou duas vezes. Ela correu para a chuva, gritando. A porta do passageiro se abriu e Renata saiu, tropeçando, mais preocupada com o salto quebrado do que com qualquer outra coisa. Meu sapato de $1000! Ela gritava. Mas Flora correu para a porta do motorista. Estava amassada. O homem lá dentro estava desacordado, com a cabeça caída sobre o volante e um corte profundo na testa. O sangue escorria, misturando-se à chuva. Ele está ferido. Chame uma ambulância. Flora gritou para Renata. Renata apenas olhava para o carro, em choque e horrorizada com a cena. Flora tentou estancar o sangue com a manga de seu próprio casaco, mas era inútil. O sangue não parava. Em pânico, ela olhou para o ferimento e depois para sua loja, para os vasos de lírios brancos, embrulhados em caros tecidos de linho branco que ela guardava para vendas especiais. Num impulso desesperado, ela correu para dentro da loja. Ignorou o dinheiro na caixa registradora, ignorou seu celular. Ela agarrou os tecidos de linho, os mais limpos e caros que tinha, e voltou correndo para o carro. Com uma delicadeza que ela geralmente reservava para as pétalas mais frágeis, ela limpou o rosto do estranho e pressionou o linho branco com força contra o ferimento. O tecido caro rapidamente ficou vermelho. Ela segurou o rosto dele entre as mãos pequenas e trêmulas. O rosto dele era forte, bonito, mas tão pálido. Aguente firme, ela sussurrou, com a voz embargada pela chuva e pelo choro. Naquele limbo entre a consciência e a escuridão, Arthur Brandão sentiu algo. Ele não sentiu a chuva fria, nem a dor latejante na cabeça. Ele sentiu o toque suave de mãos quentes no seu rosto e, acima de tudo, sentiu um cheiro doce e suave de lírios. Com um esforço imenso, ele abriu os olhos por um fracionamento de segundo. Ele não viu a chuva, nem o carro destruído. Ele só viu um rosto gentil, emoldado por cabelos castanhos molhados e olhos cor-de-mel cheios de lágrimas e de força. Arthur suspirou. Anjo, ele sussurrou, a palavra quase inaudível. E então, a escuridão o levou por completo. O som das sirenes finalmente cortou o barulho da tempestade. Flora estava encharcada, tremendo, não de frio, mas do choque. Ela observou os paramédicos colocarem o homem desconhecido em uma maca, com o máximo cuidado. Renata, a noiva, aproximou-se deles, finalmente saindo de perto do carro destruído. Eu não acredito! Meu sapato tá arruinado! Ela gritou para o paramédico. E o carro? Deu perda total! Arthur vai ficar furioso! Flora olhou para a mulher, incrédula. Ele tá vivo! Por favor, salvem ele! Ela disse ao paramédico, ignorando Renata. O socorrista olhou para o linho ensanguentado que Flora ainda segurava. Você foi rápida. Isso provavelmente salvou a vida dele. Quando a ambulância partiu, levando o homem e a noiva reclamando, Flora ficou sozinha na calçada molhada. Ela olhou para o carro destruído, para o poste caído e para o pedaço de linho ensanguentado que ficou para trás. Pelo menos ele está vivo, ela sussurrou. Ela voltou para dentro da pétala de anjo. Eram quase 4 da manhã. O cheiro de chuva e ozônio misturava-se ao dos lírios. E sobre o balcão, os envelopes vermelhos ainda a esperavam. A ordem de despejo. O relógio na parede não parava. Faltavam apenas 6 horas. Onde eu estou? A luz branca era forte demais. Uma cabeça latejava, um bip rítmico. Hospital. Ele tentou se mexer, mas tudo doía. Renata, querido, finalmente! Você me deu um susto de morte. Renata estava ao lado da cama, parecendo mais irritada do que preocupada. Renata? O que? O acidente! O carro! Nem me fale, ela disse, a voz aguda. Perda total e o leilão? Perdemos aquele quadro maravilhoso. Foi um desastre completo.
tive que vir na ambulância com aquele cheiro horrível. Ele a ignorou. Havia uma memória nebulosa tentando vir à tona. Tinha alguém lá. Uma mulher. Um anjo. Anjo? Arthur, você bateu a cabeça com força. Era só eu. E uma vendedora qualquer daquela lojinha imunda. Ela ficou histérica, sujando tudo de lama. Provavelmente vai tentar nos processar. Não, ele disse, a voz rouca. O cheiro. Lírios. Você tá delirando, querido, disse Renata, passando a mão fria pela testa dele. Beba um pouco de água. O importante é que você tá bem e eu também, graças a Deus. Meu vestido novo da Prada tá arruinado, mas isso a gente resolve. Arthur fechou os olhos. A voz de Renata era como vidro quebrado em seus ouvidos. Ele tentou se lembrar do rosto, o cheiro de lírios, a sensação daquelas mãos quentes. Era a única coisa que parecia real naquele momento. 9h58 da manhã. Flora não tinha dormido. Ela embalou as poucas fotos dos pais e seu pendente de anjo reserva em uma caixa de papelão. Ela olhou ao redor da loja vazia. Ela tinha falhado. Seu pai, ela tinha falhado com ele. 10 horas em ponto. Batidas fortes na porta de vidro. Não eram clientes. Eram 2 homens de terno barato, com pranchetas e uma expressão impessoal. Senhora Flora Guedes? Um deles perguntou, embora ela fosse a única ali. Flora apenas assentiu. Temos uma ordem de despejo imediato da Brandão Imóveis. A senhora tem 30 minutos para retirar seus pertences pessoais antes de lacrarmos o local. As lágrimas que ela segurou durante a noite vieram com força. Eu sei, eu não tenho para onde ir. Isso não é problema nosso, senhora. Ordens diretas do senhor Brandão. O nome dele a atingiu como um tapa. O homem que ela salvara. Não podia ser. Era só uma coincidência. Flora sentou no chão, abraçando a pequena caixa de memórias. Era o fim. No quarto do hospital, Arthur estava inquieto. A imagem daquele rosto não saía da cabeça. Ele arrancou o acesso intravenoso do braço. Arthur, o que você está fazendo? O médico disse repouso absoluto. Renata protestou, mais preocupada com a cena do que com ele. Renata, saia. Eu preciso fazer uma ligação. Agora. Ela saiu batendo o pé, reclamando que precisava ir ao salão. Arthur pegou o celular e ligou para Marcos, seu chefe de segurança pessoal, um homem que confiava mais do que em qualquer outro. Marcos, eu sofri um acidente ontem à noite. Rua das Flores. Havia uma mulher que me ajudou. Uma florista. Eu preciso saber quem ela é. Eu preciso encontrá-la. Ele desligou e esperou, o coração batendo estranhamente rápido. 10 minutos depois, o segurança retornou à ligação. Senhor Brandão, a voz dele estava tensa. O nome dela é Flora Guedes. A loja é a Pétama de Anjo. E, senhor, encontrei isto. Isto o quê? Um dos seus advogados da divisão imobiliária estava na delegacia esta manhã registrando o BO do acidente. Ele estava com uma pasta. Senhor, a ordem de despejo daquela mesma loja é para hoje, agora. O sangue de Arthur gelou. O mundo parou. A mesma mulher. A mesma loja. O anjo que salvou minha vida. Era a coitada que eu estava despejando sem piedade. Marcos, para que hospital me trouxeram? O Santa Clara, senhor, fica a 10 minutos da loja dela. Cancela o despejo. Cancela agora. Senhor, os agentes já estão lá. É um processo automatizado. O senhor mesmo assinou a ordem na semana passada. É tarde demais para parar por telefone. Arthur olhou para a roupa ridícula do hospital. Não dava tempo de esperar. Ele arrancou os monitores cardíacos do peito, ignorando os alarmes que começaram a soar alto pelo quarto. Uma enfermeira entrou correndo. Senhor, o que pensa que está fazendo? Minhas roupas. Onde estão minhas roupas? Na floricultura, os agentes já haviam começado a carregar os poucos vasos murchos de Flora para a calçada, jogando-os no chão. Senhora, se a senhora não sair por bem, teremos que usar a força e chamar a polícia.
por favor, só mais um minuto, por favor. Flora estava encolhida no canto, chorando, abraçada à sua caixa de memórias. Era o fim. A porta da loja, que estava entreaberta, se abriu com um estrondo. Flora levantou os olhos assustada. Parado na porta, pálido como um fantasma, ainda com a roupa cara amassada e suja do acidente, e com uma bandagem branca manchada de sangue na testa, estava ele, o homem que ela salvara. Parem! A voz dele era baixa, mas cortou o ambiente. O agente, confuso, parou com um vaso na mão. Desculpe, senhor, quem é você? Essa é uma propriedade privada sendo reintegrada. Eu sou Arthur Brandão. E eu mandei parar. Os dois homens de terno pararam imediatamente. Eles conheciam aquele rosto. Era o rosto estampado nos relatórios anuais, o rosto do dono de tudo. Senhor Brandão, nós não sabíamos. O senhor está ferido, disse o agente mais velho, largando a prancheta no chão. Eu perguntei, Arthur repetiu, a voz perigosamente baixa. Quem deu a ordem para tocar nessas coisas? Foi o procedimento padrão, senhor. A ordem de despejo. O senhor mesmo assinou. Flora, que estava encolhida no canto, congelou. Ela olhou para o homem que salvara na noite anterior, o rosto pálido, a bandagem na testa, e então ela olhou o nome na prancheta caída. Brandão Imóveis. Brandão? Ela sussurrou, levantando-se devagar. O homem do acidente é Arthur Brandão? O dono? A revelação a atingiu como um soco. Era ele, o homem que ela salvara. Era o mesmo homem que estava destruindo sua vida. O tubarão. Arthur viu o momento exato em que a compreensão a atingiu. A gratidão nos olhos cor-de-mel dela foi substituída por algo muito pior: traição. Ele se virou para os agentes, sua voz agora cheia de uma autoridade que fazia o ar tremer. Saiam, os dois, agora. Deixem tudo e saiam. Mas, senhor, o protocolo. Eu sou o protocolo, fora da minha propriedade. Os homens não discutiram. Eles praticamente correram para fora da loja, tropeçando um no outro. A porta bateu, deixando Flora e Arthur sozinhos no silêncio, cercados por vasos quebrados e pétalas caídas. Foi você. A voz de Flora era apenas um sussurro quebrado. O tempo todo era você. Flora, por favor, me escute. Arthur deu um passo em direção a ela, mas ela recuou como se ele tivesse em chamas. Não chegue perto de mim, ela gritou. As lágrimas de desespero eram de raiva. Você ia me jogar na rua. Você é o homem que eu salvei. Eu usei os últimos tecidos bons que eu tinha para estancar o sangue do homem que ia tirar meu teto. Que ironia cruel, não é? O tubarão sendo salvo por um peixinho que ia devorar. Cada palavra dela era uma facada. Flora, eu não sabia, eu juro, eu não sabia que era você. Para mim, você era só um número em um relatório, um inquilino inadimplente. E agora? O que eu sou? Vim aqui terminar o serviço pessoalmente? Veio ver a coitada chorar? Eu vim porque eu não conseguia parar de pensar em você. Em mim? Ou no anjo que você alucinou? No anjo que era real, na única pessoa que me tratou com humanidade em anos. Eu acordei naquele hospital ouvindo sobre ações e prejuízos. A única coisa que importava era o cheiro de lírios e o seu rosto. Arthur, o que diabos você está fazendo aqui? A porta da loja se abriu novamente. Dessa vez era Renata. Ela estava furiosa, com o cabelo perfeitamente arrumado apesar da hora e um olhar de nojo para o lugar. Você fugiu do hospital? Os médicos estão loucos e... o que você está fazendo nessa pocilga? Os olhos de Renata pousaram em Flora. Ela reconheceu a vendedora histérica do acidente. Ah, eu não acredito. Você está aqui por causa dela? A mendiga?
Arthur se posicionou lentamente entre as duas mulheres. Ele olhou para Renata, sua noviça, a mulher que representava a sua vida antiga, fria e calculista. E depois olhou para Flora, a mulher que representava algo novo, real e assustadoramente quente. Renata, acabou. O quê? Acabou o despejo? Ótimo! Vamos embora, Arthur. Este lugar cheira a mofo. Não. Nós acabamos. Você e eu. O noivado. Acabou. O silêncio que se seguiu foi total. Renata ficou pálida. Você tá terminando comigo? Por causa disso? Por uma florista suja? Não. Eu tô terminando com você porque eu finalmente acordei. E a primeira coisa que eu vi foi a diferença entre alguém que se importa com o valor de um sapato e alguém que se importa com o valor de uma vida. Agora, saia da minha frente. Você vai se arrepender disso, Arthur Brandão. Você tá doente, não sabe o que tá dizendo. Você vai perder tudo. Eu já tava perdendo tudo. Ele respondeu sem tirar os olhos de Flora. Eu só não sabia. Renata soltou um grito de raiva e saiu batendo a porta com tanta força que um dos últimos vasos da prateleira caiu e se quebrou. Silêncio novamente. Flora estava encostada na parede, tremendo, tentando processar o furacão que tinha acabado de passar por sua vida. Arthur se virou para ela. A máscara de tubarão tinha desaparecido. O que restava era um homem pálido, ferido e vulnerável. Flora, eu passei os últimos 3 anos construindo um império de vidro e aço, e era uma tumba. Era fria, silenciosa e vazia. Eu era um homem que tinha tudo, mas não sentia nada. Até ontem à noite. Naquele carro, eu pensei que ia morrer, e então eu vi você. Você estava chorando por mim, um estranho. Você usou as coisas da sua loja, talvez as últimas coisas de valor que você tinha, para me salvar. Eu faria isso por qualquer um, mas foi por mim. E quando eu acordei, eu percebi que a minha empresa, o meu sistema frio, estava prestes a destruir a única pessoa que me mostrou bondade em uma década. Arthur caminhou até a prancheta que os agentes deixaram cair. Ele pegou a ordem de despejo oficial, com a sua assinatura arrogante no final. Isto, ele disse, a voz cheia de vergonha, foi um erro. E então, para o choque de Flora, ele rasgou o documento ao meio, e depois em 4, e depois em 8, deixando os pedaços de papel caírem no chão molhado. Arthur, o quê? A dívida? A dívida? Tapada. O prédio é seu. O quê? Ela engasgou. Não, eu não posso aceitar. Eu não quero sua caridade. Eu não sou uma coitada. Eu sei que não. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno em anos. É um péssimo negócio. Eu tô dando um imóvel para alguém que me deve dinheiro. Meus acionistas me matariam. Então por quê? Eu não quero ser o seu locador, Flora. Eu quero ser seu. Ele se aproximou dela. O cheiro dele não era mais de poder e dinheiro. Era de chuva, hospital e algo inexplicavelmente certo. Eu me apaixonei por você, Flora. Acho que me apaixonei no momento em que você segurou meu rosto e me disse que eu não ia morrer. Você não salvou só a minha vida, você salvou a minha alma. E então, Arthur Brandão, o tubarão, o homem mais poderoso da cidade, ajoelhou-se no chão sujo da pequena floricultura, no meio dos cacos de vasos e pétalas de lírios. Arthur, o que você está fazendo? Levante-se, você está ferido. Eu não tenho um anel, eu não planejei isso. Minha cabeça dói e eu provavelmente deveria estar em um hospital. Mas eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu não quero voltar para aquela sala de vidro vazia. Eu quero ficar aqui, onde tem cheiro de lírio e de vida. Flora Guedes, você quer casar comigo? Flora olhou para aquele homem poderoso, ajoelhado a seus pés. Ela olhou para os pedaços da ordem de despejo. E pela primeira vez em anos,
ela não chorou de tristeza. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Arthur a levantou nos braços, ignorando a dor em sua cabeça, e a beijou ali no meio da loja bagunçada. E pela primeira vez na vida, o CEO se sentiu truamente rico. 6 meses depois, a Pétala de Anjo reabriu. Não era mais uma lojinha escura, era a Floricultura Brandão, a mais bonita da cidade, com paredes de vidro e um jardim de inverno. Flora era agora a dona, e a sua primeira funcionária era uma jovem mãe solteira que precisava de uma segunda chance. Arthur vendeu a sua participação na empresa de demolições. Ele descobriu que era muito mais difícil construir uma família do que destruir um prédio. Ele agora passava as tardes aprendendo a diferença entre uma rosa e uma peônia, sob o olhar divertido da sua esposa. E Renata? A última vez que foi vista, estava tentando impressionar um duque idoso em Mônaco, reclamando de como os sapatos italianos já não eram feitos como antes. E Arthur? Arthur nunca mais foi o tubarão. Ele era apenas o homem que, toda manhã, acordava com o cheiro de lírios. Porque, às vezes, o destino precisa causar um acidente terrível para colocar 2 almas no caminho certo. Se essa história tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias de amor inesquecíveis. Nós nos vemos na próxima história.